Então, vamos lá. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é, olha, fascinante e que gera muita conversa na teologia, os títulos de Maria, a mãe de Jesus. É um tema complexo, mas muito interessante. Corredentora, medianeira, são palavras fortes, né? E a pergunta que fica é, por que, de repente, o Vaticano resolveu esclarecer o uso desses títulos? Bem, é exatamente isso que a gente vai desvendar. Vamos analisar um documento recente que veio para colocar os pingos nos is sobre essas questões que, vira e mexe, causam uma certa confusão e até debate. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, por que essa necessidade de esclarecer as coisas agora? Depois, qual é o pilar, a base de tudo isso? Aí a gente entra no X da questão, o problema com o título corredentora e como entender mediânera. E claro, qual é a visão que o Vaticano prefere, a de Maria como mãe. E no final, a gente amarra tudo para entender por que isso é tão importante. Vamos lá. Ok, começando pelo começo. A grande pergunta é, por que agora? Por que o Vaticano decidiu lançar esse documento, o Mater Populi Fidelis, neste momento? O que está acontecendo para precisar de um esclarecimento desses? Olha, isso não surgiu do nada, de uma hora para outra. Esse documento é, na verdade, o resultado de um acúmulo de coisas. São décadas de perguntas chegando na Santa Sé, muitos pedidos para criar novos dogmas marianos e, principalmente com a internet e as redes sociais, as ideias começaram a circular numa velocidade absurda, muitas vezes reinterpretando termos antigos e causando uma baita confusão. Era preciso colocar ordem na casa, sabe? Preservar a harmonia da doutrina. Certo. Agora a gente chega no pilar que sustenta todo esse raciocínio. É o princípio fundamental, a chave para entender a posição do Vaticano em tudo isso. E a ideia central é esta: a redenção que Jesus Cristo realizou é perfeita. Ponto. Ela é completa, não precisa de nenhum extra, nenhum complemento. O sacrifício dele na cruz foi mais do que suficiente, foi infinito. Esse é o ponto de partida inegociável de toda a discussão. E para não deixar nenhuma dúvida, o documento se apoia diretamente na Escritura. Essa passagem de Atos dos Apóstolos é claríssima, né? A salvação não se encontra em mais ninguém. Isso aqui é a base bíblica para reforçar essa centralidade absoluta de Cristo. Ok, com essa base bem firme na cabeça de que Cristo é o único Redentor, agora a gente consegue entender por que o título corredentora se torna, bem, problemático. O documento é bem direto sobre isso. Mesmo que a intenção por trás do uso desse título seja boa, a palavra em si é arriscada. E por quê? Porque corredentora pode dar a entender, mesmo sem querer, que Maria está no mesmo nível que Cristo na redenção, como se fosse um trabalho em dupla, sabe? E isso bate de frente com aquele princípio fundamental que a gente acabou de ver, criar um desequilíbrio na doutrina. E olha, o Papa Francisco já tinha sido muito claro sobre isso em outras ocasiões. Ele disse com todas as letras: o Redentor é um só, não tem como duplicar esse título. E ele foi além, ela nunca se apresentou como corredentora. Então essa nova nota do Vaticano vem basicamente oficializar e reforçar essa posição. E para ver que isso não é uma preocupação que surgiu agora com o Papa Francisco, décadas atrás, o cardeal Ratzinger, que depois se tornou o Papa Bento XVI, já tinha tocado nesse ponto. Ele achava o termo equívoco, ambíguo e se preocupava que ele acabava distanciando as pessoas da linguagem da própria Bíblia, ou seja, uma questão antiga. Certo, agora vamos falar de medianeira. Aqui a conversa é um pouco mais sutil. Não é um não categórico como foi com corredentora. O que o documento faz é, na verdade, um grande esclarecimento para garantir que o termo seja entendido do jeito certo. E o esclarecimento é crucial. A mediação de Maria não compete com a de Cristo. Não é uma fonte paralela de graça. Pense assim, é uma intercessão de mãe. Ela leva os nossos pedidos ao Filho. A ação dela acontece dentro da mediação única de Cristo. Ela não cria um caminho alternativo. Ela aponta para Ele. A cena das bodas de Caná na Bíblia é a ilustração perfeita disso em ação. O que Maria faz? Primeiro, ela vê o problema. Eles não têm mais vinho. Ela leva essa necessidade a Jesus. E depois, ela não tenta resolver. Ela aponta para Ele e diz aos servos: fazei o que Ele vos disser. É exatamente esse o modelo de mediação. Ela apresenta a necessidade e direciona todo mundo para Cristo. Certo. Se corredentora é problemático e medianeira precisa ser bem explicado, então qual é o título, a estrutura que o Vaticano realmente recomenda para a gente entender o papel de Maria?
A resposta é simples e poderosa: Mãe. O documento coloca todo o peso nesse título. Por quê? Porque foi um título dado pelo próprio Cristo lá na cruz. É um título que vem direto do Evangelho, com uma base sólida na Escritura e na tradição da Igreja. É o jeito mais seguro e profundo de entender essa relação. E essa maternidade não é algo abstrato. Ela se mostra de 3 maneiras bem práticas. Primeiro, a intercessão. Ela reza por todos nós. Segundo, a proximidade, aquela presença de mãe que traz ternura e conforto. E terceiro, o discipulado. Maria é o exemplo máximo, o modelo perfeito de como seguir Cristo. Tá, mas por que tudo isso importa, afinal? Por que se preocupar com esses detalhes teológicos? O que isso muda na vida de fé do dia a dia? A resposta é que isso protege o coração da fé. O objetivo final é muito claro. Toda e qualquer devoção a Maria deve funcionar como uma seta, apontando sempre para um amor ainda maior por Cristo. Ela não é o destino final, ela é o caminho que leva a ele. É para garantir que a devoção mariana enriqueça a fé, em vez de, sem querer, criar uma competição ou desviar o foco. Então, resumindo a história toda, o título corredentora tem um risco alto de gerar confusão. Medianeira tem um risco moderado, mas precisa ser muito bem explicado. Já o título mãe tem um risco baixo, é o preferido. Esse esclarecimento todo serve para manter a doutrina afinada, sabe? Para que o papel de Maria sempre nos leve de volta para a redenção única e perfeita de Cristo. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Numa época em que a gente é bombardeado por informação o tempo todo, parar para entender o peso e o significado exato de palavras antigas como essas não é só um exercício de teologia. É algo fundamental para manter a fé clara, forte e bem fundamentada nos dias de hoje. Fica aí a reflexão.